Prontinho. Capitu refletindo. No dia seguinte, fui à casa vizinha logo que pude. Capitu despedia-se de duas amigas que tinham ido visitá-la, Paula e Sancha, companheiras de colégio. Aquela de 15, essa de 17 anos. A primeira, filha de um médico. A segunda, de um comerciante de objetos americanos. Estava abatida, trazia um lenço atado na cabeça. A mãe contou-me que fora excesso de leitura na véspera, antes e depois do chá, na sala e na cama. Até muito depois da meia-noite, com lamparina. Se eu acendesse vela, mamãe zangava-se. Já estou boa. E como desatasse o lenço, a mãe disse-lhe timidamente que era melhor atá-lo. Mas Capitu respondeu que não era preciso, estava boa. Ficamos sós na sala. Capitu confirmou a narração da mãe, acrescentando que passara mal por causa do que ouvira em minha casa. Também eu lhe contei o que se dera comigo, a entrevista com minha mãe, as minhas súplicas, as lágrimas dela, e por fim as últimas respostas decisivas. Dentro de 2 ou 3 meses, iria para o seminário. O que faríamos agora? Capitu ouvia-me com atenção sôfrega, depois sombria. Quando acabei, respirava a custo, como prestes a estalar de cólera, mas conteve-se. Há tanto tempo que isto sucedeu que não posso dizer com segurança se chorou deveras ou se somente enxugou os olhos. Cuido que os enxugou somente. Vendo-lhe o gesto, peguei-lhe na mão para animá-la. Mas também eu precisava ser animado. Caímos no canapé e ficamos a olhar para o ar. Minto, ela olhava para o chão. Fiz o mesmo, logo que havia assim. Mas eu creio que Capitu olhava para dentro de si mesma, enquanto que eu fitava deveras o chão, o ruído das fendas, 2 moscas andando e um pé de cadeira lascado. Era pouco, mas distraía-me da aflição. Quando tornei a olhar para Capitu, vi que não se mexia e fiquei com tal medo que a sacudi brandamente. Capitu tornou cá fora e pediu-me que outra vez lhe contasse o que se passara com minha mãe. Satisfi-la, atenuando o tom desta vez para não amofiná-la. Não me chames de simulado, chama-me compassivo. É certo que receava perder Capitu. Se lhe morressem as esperanças todas, mas doía-me vê-la padecer. Agora, a verdade última, a verdade das verdades, é que já me arrependia de haver falado à minha mãe, antes de qualquer trabalho efetivo por parte de José Dias. Examinando bem, não quisera ter ouvido um desengano que eu reputava certo, ainda que demorado. Capitu refletia, refletia, refletia. Você tem medo? De repente, cessando a reflexão, fitou em mim os olhos de ressaca e perguntou-me se tinha medo. Medo? Sim, pergunto se você tem medo. Medo de quê? Medo de apanhar, de ser preso, de brigar, de andar, de trabalhar. Não entendi. Se ela tem dito simplesmente vamos embora, pode ser que eu obedecesse ou não. Em todo caso, entenderia. Mas aquela pergunta assim, vaga e solta, não pude atinar o que era. Mas não entendo. De apanhar? Sim. Apanhar de quem? Quem é que me dá pancada? Capitu fez um gesto de impaciência. Os olhos de ressaca não se mexiam e pareciam crescer. Sem saber de mim, e não querendo interrogá-la novamente, entrei a cogitar de onde me viriam pancadas e por quê, e também por que é que seria preso, e quem é que me havia de prender. Valha-me Deus, vi de imaginação o aljube, uma casa escura e infecta. Também vi a Pressiganga, o quartel dos barbonos e a casa de correção. Todas essas belas instituições sociais me envolviam no seu mistério, sem que os olhos de ressaca de Capitu deixassem de crescer para mim, a tal ponto que as fizeram esquecer de tudo. O erro de Capitu foi não deixá-los crescer infinitamente, antes diminuir até as dimensões normais e dar-lhes o movimento do costume.
Capitu tornou ao que era. Disse-me que estava brincando, não precisava afligir-me. E com um gesto cheio de graça, bateu-me na cara, sorrindo, e disse, medroso. Eu? Mas não é nada, Bentinho, pois quem é que há de dar pancada ao prender você? Desculpe, que eu hoje estou meia maluca, quero brincar e... Não, Capitu, você não está brincando. Nesta ocasião, nenhum de nós tem vontade de brincar. Tem razão, foi só maluquice, até logo. Como até logo? Está me voltando a dor de cabeça, vou botar uma rodela de limão nas fontes. Fez o que disse e atou o lenço outra vez na testa. Em seguida, acompanhou-me ao quintal para se despedir de mim, mas ainda aí nos detivemos por alguns minutos, sentados sobre a borda do poço. Ventava, o céu estava coberto. Capitu falou novamente da nossa separação, como de um fato certo e definitivo. Por mais que eu, receoso disso mesmo, buscasse agora razões para animá-la. Capitu, quando não falava, riscava no chão com um pedaço de taquara, narizes e perfis. Desde que se metera a desenhar, era uma das suas diversões. Tudo lhe servia de papel e lápis. Como me lembrassem os nossos nomes abertos por ela no muro, quis fazer o mesmo no chão e pedir-lhe a taquara. Não me ouviu ou não me atendeu. Passo. O primeiro filho. De cá, deixe escrever uma coisa. Capitu olhou para mim, mas de um modo que me fez lembrar a definição de José Dias, oblíquo e dissimulado. Levantou o olhar sem levantar os olhos. A voz um tanto sumida perguntou-me. Diga-me uma coisa, mas fale verdade. Não quero disfarce. Há de responder com o coração na mão. Que é? Diga. Se você tivesse de escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolhia? Eu? Fez-me sinal que sim. Eu escolhia, mas para que escolher? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Pois sim, mas eu pergunto. Suponha você que está no seminário e recebe a notícia de que eu vou morrer. Não diga isso. Ou que me mato de saudade se você não vier logo e sua mãe não quiser que você venha. Diga-me, você vem? Venho. Contra a ordem de sua mãe? Contra a ordem de mamãe? Você deixa seminário, deixa sua mãe, deixa tudo para me ver morrer? Não fale morrer, Capitu. Capitu teve um risinho descorado, incrédulo, e com a taquara escreveu uma palavra no chão. Inclinei-me e li, mentiroso. Era tão estranho tudo aquilo que não achei resposta. Não atinava com razão do escrito, como não atinava com a do falado. Se me acudisse ali uma injúria grande ou pequena, é possível que a escrevesse também com a mesma taquara, mas não me lembrava nada. Tinha a cabeça vazia. Ao mesmo tempo, tomei-me de receio de que alguém nos pudesse ouvir ou ler. Quem se éramos sós? Dona Fortunata chegara uma vez à porta da casa, mas entrou logo depois. A solidão era completa. Lembra-me que uma das andorinhas passaram por cima do quintal e foram para os lados do morro de Santa Teresa. Ninguém mais. Ao longe, vozes vagas e confusas, na rua um tropel de bestas, do lado da casa o chilear dos passarinhos do Pádua. Nada mais ou somente esse fenômeno curioso, que o nome escrito por ela não só me espiava do chão, com gestos escarninho, mas até me pareceu que repercutia no ar. Tive então uma ideia ruim. Disse-lhe que, afinal de contas, a vida de padre não era má, e eu podia aceitá-la sem grande pena. Como o desforço era pueril, mas eu sentia a secreta esperança de vê-la atirar-se a mim, lavada em lágrimas.
Capitu limitou-se a regalar muitos olhos e acabou por dizer: padre é bom, não há dúvida. Melhor que padre, só cônego, por causa das meias roxas. O roxo é cor muito bonita. Pensando bem, é melhor cônego. Mas não se pode ser cônego sem ser primeiramente padre, disse-lhe eu mordendo os beiços. Bem, comece pelas meias pretas, depois virão as roxas. O que eu não quero perder é a sua missa nova. Avise-me a tempo para fazer um vestido moda, saia balão e babados grandes. Mas talvez, nesse tempo, a moda seja outra. A igreja há de ser grande, Carmo ou São Francisco. Ou Candelária. Candelária também. Qualquer serve, contanto que eu ouça a missa nova. Hei de fazer um figurão. Muita gente há de perguntar: quem é aquela moça faceira que ali está com um vestido tão bonito? Aquela é Dona Capitolina, uma moça que morou na rua de Mata-Cavalos. Morou? Você vai mudar-se? Quem sabe, onde é que há de morar amanhã? Disse ela com um tom leve de melancolia, mas tornando logo ao sarcasmo. E você no altar, metido na alva, com a capa de ouro por cima cantando. Pater Noster. Ah, como eu sinto não ser um poeta romântico para dizer que isso era um duelo de ironias. Contaria os meus botes e os dela, a graça de um e a prontidão de outro, e o sangue correndo, e o furor na alma, até o meu golpe final, que foi este. Pois sim, Capitu, você ouvirá a minha missa nova, mas com uma condição. Ao que ela respondeu: Vossa Reverendíssima pode falar? Promete uma coisa? Que é? Diga se promete. Não sabendo o que é, não prometo. A falar a verdade são duas coisas, continuei eu, por haver-me acudido outra ideia. Duas, diga. Duas? Diga quais são. A primeira é que só há de confessar comigo, para eu lhe dar a penitência e a absolvição. A segunda é que... A primeira está prometida, disse ela, vendo-me hesitar, e acrescentou que esperava a segunda. Palavra que me custou e antes não me chegasse a sair da boca. Não ouviria o que ouvi e não escreveria aquilo uma coisa que vai talvez achar incrédulos. A segunda, sim, é que promete-me que seja eu o padre que case você? Que me case? Disse ela um tanto comovida. Logo depois fez descair os lábios e abanou a cabeça. Não, Betinho, disse, seria esperar muito tempo. Você não vai ser padre já amanhã. Leva muitos anos. Olhe, prometo outra coisa. Prometo que há de batizar o meu primeiro filho. Abane a cabeça, leitor. Abane a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora esse livro, se o tédio já não o obrigou a isso. Antes, tudo é possível, mas se o não fez antes, e só agora, fio que torne a pegar do livro e que o abra na mesma página, sem crer, por isso, na veracidade do autor. Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que Capitu falou, com tais palavras e maneiras. Falou do primeiro filho como se fosse a primeira boneca. Quanto ao meu espanto, se também foi grande, veio de mistura com uma sensação esquisita. Percorreu-me um fluido. Aquela ameaça de um primeiro filho, o primeiro filho de Capitu, o casamento dela com outro. Portanto, a separação absoluta, a perda, a aniquilação, tudo isso produziu um tal efeito que não achei palavras nem gesto. Fiquei estúpido. Capitu sorria, eu vi o primeiro filho brincando no chão. Passo. Aqui. As pazes. As pazes fizeram-se como a guerra, depressa.
Buscasse eu neste livro a minha glória e diria que as negociações partiram de mim. Mas não, foi ela que as iniciou. Alguns instantes depois, como eu estivesse cabisbaixo, ela baixou também a cabeça, mas voltando os olhos para cima a fim de ver os meus. Fiz-me de rogado. Depois quis levantar-me para ir embora, mas nem me levantei, nem sei se iria. Capitu fitou-me uns olhos tão ternos e a posição os fazia tão súplices que me deixei ficar. Passei-lhe o braço pela cintura, ela pegou-me na ponta dos dedos e... Outra vez, Dona Fortunata apareceu à porta da casa. Não sei para quê, se nem me deixou tempo de puxar o braço. Desapareceu logo. Podia ser um simples descargo de consciência, uma cerimônia, como as rezas de obrigação, sem devoção, que se dizem de tropel, a não ser que fosse para certificar aos próprios olhos a realidade que o coração lhe dizia. Fosse o que fosse, o meu braço continuou a apertar a cintura da filha, e foi assim que nos pacificamos. O bonito é que cada um de nós queria agora as culpas para si, e pedíamos reciprocamente perdão. Capitu alegava a insônia, a dor de cabeça, o abatimento do espírito e, finalmente, os seus calundos. Eu, que era muito chorão por esse tempo, sentia os olhos molhados. Era amor puro, era efeito dos padecimentos da amiguinha, era a ternura da reconciliação. A senhora saiu. Está bom, acabou, disse eu finalmente. Mas explique-me só uma coisa. Por que é que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Não foi por nada, respondeu Capitu. Depois de alguma hesitação, para que bulir nisso? Diga sempre, foi por causa do seminário? Foi, ouvi dizer que lá dão pancada. Não, eu também não creio. A explicação agradou-me, não tinha outra. Se, como penso, Capitu não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-lo. E a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder às visitas, que a senhora saiu, quando a senhora não quer falar a ninguém. Há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala por instantes a condição das pessoas, não contando o prazer que dá à cara das visitas enganadas e as costas com que elas descem. A verdade não saiu, ficou em casa, no coração de Capitu, cochilando seu arrependimento. E eu não desci triste nem zangado. Achei a criada galante, apetecível, melhor que a ama. As andorinhas vinham agora em sentido contrário, ou não seriam as mesmas? Nós aqui éramos os mesmos. Ali ficamos, somando as nossas ilusões, os nossos temores, começamos já a somar as nossas saudades. Juramento do poço. Não, exclamei de repente. Não que? Tinha havido alguns minutos de silêncio, durante os quais refleti muito e acabei por uma ideia, o tom da exclamação. Porém, foi tão alto que espantou o tom da exclamação, porém foi tão alto que espantou a minha vizinha. Não há de ser assim, continuei. Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, criançolas. Já ouvi dizer criançolas. Bem, mas 2 ou 3 anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Capitu não hesitou em jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou 2 vezes e uma terceira. Ainda que você case com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca. Que eu case com outra? Tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça que lhe queira, apaixonar-se por ela e casar. Quem sou eu para você lembrar-se de mim nessa ocasião? Mas eu também juro, Capitu, juro por Deus Nosso Senhor que só me casarei com você. Basta isto? Devia bastar, disse ela. Eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura. Mas juremos por outro modo. Juremos que nos havemos de casar com um outro, haja o que houver.
compreendeis a diferença. Era mais que a eleição do cônjuge, era a afirmação do matrimônio. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. Realmente, a fórmula anterior era limitada, apenas exclusiva. Podíamos acabar solteirões, como o sol e a lua, sem mentir ao juramento do poço. Esta fórmula era melhor e tinha a vantagem de me fortalecer o coração contra a investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula e ficamos tão felizes que todo receio de perigo desapareceu. Éramos religiosos, tínhamos o céu por testemunha. Eu nem já temia o seminário. Se teimarem muito, irei, mas faço de conta que é um colégio qualquer, não tomo ordens. Capitu temia a nossa separação, mas acabou aceitando este alvitre, que era o melhor. Não afligíamos minha mãe e o tempo correria até o ponto em que o casamento pudesse fazer-se. Ao contrário, qualquer resistência ao seminário confirmaria a denúncia de José Dias. Esta reflexão não foi minha, mas dela. Passo. Uma vela aos sábados. Eis aqui como, após tantas canseiras, tocávamos o porto, a que nos devíamos ter abrigado logo. Não nos censureis, piloto de má morte. Não se navegam corações como os outros mares deste mundo. Estávamos contentes, entramos a falar do futuro. Eu prometia à minha esposa uma vida sossegada e bela, na roça ou fora da cidade. Viríamos aqui uma vez por ano. Se fosse em Arrabalde, seria longe, onde ninguém nos fosse aborrecer. A casa, na minha opinião, não devia ser grande nem pequena. Um meio termo. Plantei-lhes flores, escolhi móveis, uma sede e um oratório. Sim, havíamos de ter um oratório bonito, alto, de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Demorei-me mais nisso do que no resto, em parte porque éramos religiosos, em parte para compensar a batina que eu ia deitar às urtigas. Mas ainda restava uma parte que atribuo ao intuito secreto e inconsequente de captar a proteção do céu. Havíamos de acender uma vela aos sábados. Um meio termo. Meses depois, fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático, uma vez ou outra, para compensar este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. Realmente, por mais preparado que estivesse, padeci muito. Minha mãe também padeceu, mas sofria com alma e coração. Depois o padre Cabral achara um meio termo, experimentar minha vocação. Se no fim de 2 anos eu não revelasse vocação eclesiástica, seguiria outra carreira. As promessas devem ser cumpridas, conforme Deus quer. Suponha que Nosso Senhor nega a disposição a seu filho e que o costume do seminário não lhe dá o gosto que me concedeu a mim. É que a vontade divina é outra. A senhora não podia pôr em seu filho, antes de nascido, uma vocação que Nosso Senhor lhe recusou. Era uma concessão do padre. Dava à minha mãe um perdão antecipado, fazendo vir do credor a revelação da dívida. Os olhos dela brilharam, mas a boca disse que não. José Dias
não tenho alcançado ir comigo para a Europa. Agarrou-se ao mais próximo e apoiou ao vitre do senhor protonatário. Só lhe parecia que 1 ano era bastante. Estou certo, disse ele, piscando-me o olho, que dentro de 1 ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta, clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia, também se não vier em 1 ano, e a mim mais tarde, em particular. Vá por 1 ano. 1 ano passa depressa. Se não sentir gosto nenhum, é que Deus não quer, como diz o padre. Nesse caso, meu amiguinho, o melhor remédio é a Europa. Capitu deu-me igual conselho quando minha mãe lhe anunciou a minha ida definitiva para o seminário. Minha filha, você vai perder seu companheiro de criança. Fez-lhe tão bem este tratamento de filha. Era a primeira vez que minha mãe lhe o dava. Que nem teve tempo de ficar triste. Beijou-lhe a mão e disse-lhe que já sabia disto por mim mesmo. Em particular, animou-me a suportar tudo com paciência. No fim do ano, as coisas estariam mudadas, e 1 ano andava depressa. Não foi ainda a nossa despedida. Esta fez-se na véspera, por um modo que pede capítulo especial. O que unicamente digo aqui é que, ao passo que nós prendíamos um ao outro, ela ia prendendo minha mãe. Fez-se mais assídua e terna. Vivia ao pé dela, com os olhos nela. Minha mãe era de natural simpática, igualmente sensível. Tanto se doía como se aprazia de qualquer coisa. Entrou a achar em Capitu uma porção de graças novas, de dotes finos e raros. Deu-lhe um anel dos seus e algumas galanterias. Não consentiu em fotografar-se, como a pequena lhe pedia, para lhe dar um retrato, mas tinha uma miniatura feita aos 25 anos e, depois de algumas hesitações, resolveu dar-lhe. Os olhos de Capitu, quando recebeu o mimo, não se descreveram. Não eram oblíquos, nem de ressaca. Eram diretos, claros, lúcidos. Beijou o retrato com paixão. Minha mãe fez-lhe a mesma coisa com ela. Tudo isto me lembra a nossa despedida. Entre luz e fosco. Entre luz e fosco, tudo há de ser breve, como esse instante. Nem durou muito a nossa despedida. Foi o mais que pôde em casa dela, na sala de visita, antes do acender das velas. Aí é que nos despedimos de uma vez. Juramos novamente que havíamos de casar um com o outro. E não foi só o aperto de mão que selou o contrato, como no quintal. Foi a conjunção de nossas bocas amorosas. Talvez risque isso na impressão, se até lá não pensar de outra maneira. Se pensar, fica. E desde já fica, porque, em verdade, a nossa defesa. O que o mandamento divino quer é que não juremos em vão, pelo santo nome de Deus. Eu não ia mentir ao seminário, uma vez que levava um contrato feito no próprio cartório do céu. Quanto ao selo, Deus, como fez as mãos limpas, assim fez os lábios limpos. E a malícia está antes na tua cabeça perversa que na daquele casal de adolescentes. Oh, minha doce companheira da meninice, eu era puro, e puro fiquei, e puro entrei na aula de São José, a buscar, de aparência, a investidura sacerdotal, e antes dela a vocação. Mas a vocação eras tu, a investidura eras tu.
velho padre. Já agora, conto também os adeus do velho padre. Logo cedo veio à nossa casa. Minha mãe disse-lhe que fosse falar ao quarto. Dá licença? Perguntou, metendo a cabeça pela porta. Fui apertando-lhe a mão, ele abraçou-me com ternura. Seja feliz, disse-me. A mim e a toda a minha gente, creia que ficam muitas saudades. Todos nós estimamos muito o Senhor, como merece. Se lhe disserem outra coisa, não acredite. São intrigas. Também eu, quando me casei, fui vítima de intrigas. Desfizeram-se. Deus é grande e descobre a verdade. Se alguém um dia perder sua mãe, seu tio, coisa que eu, por esta luz que me alumia, não desejo, porque são boas pessoas, excelentes pessoas, e eu sou grato às finezas recebidas. Não, eu não sou como os outros, certos parasitas, vindo de fora para a desunião das famílias, aduladores, baixos. Não, eu sou de outra espécie. Não vivo papando os jantares, nem morando em casa alheia. Enfim, são os mais felizes. Por que falar assim? Pensei, naturalmente sabe que José Dias diz mal dele. Mas, como eu ia dizendo, se algum dia perder seus parentes, pode contar com nossa companhia. Não é suficiente a importância, mas a afeição é imensa, creia. Padre, que seja, a nossa casa está às suas ordens. Quero só que não me esqueça. Não esqueça o velho padre. Suspirou e continuou. Não esqueça o seu velho padre. E se tem algum tempinho que me deixe em lembrança, um caderno latino. Qualquer coisa, um botão de colete, coisa que já não lhe preste para nada. O valor é a lembrança. Tive um sobressalto. Havia embrulhado em um papel um cacho dos meus cabelos, tão grandes e tão bonitos, cortados na véspera. A intenção era levá-los a Capitu ao sair. Mas tive a ideia de dá-lo ao pai. A filha saberia tomá-lo e guardá-lo. Peguei o embrulho e dei-lhe. Aqui está, guarde. Um cachinho dos seus cabelos? Exclamou o padre, abrindo e fechando o embrulho. Oh, obrigado. Obrigado por mim e pela minha gente. Vou dá-lo à velha para guardá-lo. Ou à pequena, que é mais cuidadosa que a mãe. Que lindo que são. Como é que se corta uma beleza dessa? Dê cá um abraço. Outro, mais outro. Adeus. Tinha os olhos úmidos devera. Levava a cara dos desenganados, como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias e esperanças, e vê sair em branco o maldito número. Um número tão bonito. Dá mais um? Esqueci, né? A caminho. Fui para o seminário. Poupa-me as outras despedidas. Minha mãe apertava-me ao peito. Prima Justina suspirava. Talvez chorasse mal ou nada. Há pessoas a quem as lágrimas não acodem, logo nem nunca. Disse que padecem mais que as outras. Prima Justina disfarçava naturalmente os seus padecimentos íntimos, emendando os descuidos de minha mãe, fazendo-me recomendações, dando ordens. Tio Cosme, quando eu lhe beijei a mão em despedida, disse-me rindo: anda lá, rapaz, volta-me papa. José Dias, composto e grave, não dizia nada a princípio. Tínhamos falado na véspera, no quarto dele, onde fui ver se era ainda possível evitar o seminário. Já não era, mas deu-me esperança e principalmente animou-me. Animou-me muito. Antes de um ano, estaríamos a bordo. Como eu achasse muito breve, explicou-se.
Dizem que não é bom tempo de atravessar. Dizem que não é bom tempo de atravessar o Atlântico. Vou indagar. Se não for, iremos em março ou abril. Posso estudar medicina aqui mesmo. José Dias correu os dedos pelos suspensórios com um gesto de impaciência. Apertou os beiços até que formalmente rejeitou ao ouvido. Não duvidaria aprovar a ideia, disse ele, se na escola de medicina não ensinasse exclusivamente a podridão alopata. A alopatia é o erro dos séculos e vai morrer. É o assassinato, é a mentira, é a ilusão. Se lhe disserem que pode aprender na escola de medicina aquela parte da ciência comum a todos os sistemas, é verdade. A alopatia é o erro. Na terapêutica, fisiologia, anatomia, patologia não são alopáticas, nem homeopáticas. Mas é melhor aprender logo tudo de uma vez, por livros e por língua de homens cultos de verdade. Assim falara na véspera e no quarto. Agora não dizia nada, ou proferia algum aforismo sobre a religião e a família. Lembro-me deste, dividi-lo com Deus e ainda possuí-lo. Quando minha mãe deu o último beijo, quadro amantíssimo, suspirou ele. Era manhã de um lindo dia. Os moleques cochichavam, as escravas tomavam a benção. Bençanhô, Bentinho, não se esqueça de sua Joana. Sua Miquelina fica rezando por vosmecê. Na rua, José Dias insistiu nas esperanças. Aguente um ano. Até lá, tudo estará arranjado. Esse aqui é grande. Mas acho que... Deixa eu ver. A gente fica aqui? Deixa eu ver. Quanto tempo tem? Tem 4 minutos. Uhum. Panegírico de Santa Mônica. No seminário, não vou contar o seminário. Nem me bastaria isso em um capítulo. Não, senhor meu amigo, algum dia sim. É possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes de todo o resto. Esta sarna de escrever, quando pega aos 50 anos, não desapega mais. Na mocidade é possível curar-se, um homem dela. E sem ir mais longe, aqui mesmo no seminário, tive um companheiro que compôs versos à maneira dos de Junqueira Freire, cujo livro de frade poeta era recente. Ordenou-se, depois encontrei no coro de São Pedro, que pedi-lhe que mostrasse os versos novos. Que versos? Perguntou meio espantado. Os seus, pois não se lembra que no seminário... sorriu ele. Sorriu e continuando a procurar num livro aberto a hora em que tinha de cantar no dia seguinte. Confessou-me que não fizera mais versos depois de ordenado. Foram cócegas da mocidade. Pulsou-se, passou, estava bom. E falou-me em prosa de uma infinidade de coisas do dia a dia. A vida cara, um sermão do Padre Décio, uma vigaria, né, mineira. Contrário a isso, foi um seminarista que não seguiu a carreira. Chamava-se, não preciso dizer o nome, basta o caso. Tinha composto um panegírico de Santa Mônica, elogiado por algumas pessoas e então lido entre os seminaristas. Alcançou licença e imprimi-lo, e dedicou a Santo Agostinho. Tudo isso é história velha, o que é mais moço e que um dia, em 1882, indo ver certo negócio em repartição da Marinha, ali dei com este meu colega, feito chefe de uma seção administrativa.
deixara o seminário, deixara as letras, casara, esquecera tudo, menos o panegírico de Santa Mônica. Umas 29 páginas que veio distribuindo pela vida fora. Como eu precisasse de alguma informação, fui pedi-la, e seria impossível achar melhor, nem mais pronta vontade. Deu-me tudo claro, certo, copioso. Naturalmente, conversamos do passado, memórias pessoais, casos de estudo, incidentes do nada. Um livro, um verbo, um mote. Toda a velha palhada saiu cá fora, e rimos juntos e suspiramos de companhia. Vivemos algum tempo do nosso velho seminário, ou porque eram dele, ou porque éramos tão moços. As recordações traziam tal poder da felicidade, que se alguma sombra contrária houve então, não apareceu agora. Ele confessou-me que perdera de vista todos os companheiros do seminário. Também eu, quase todos, uma vez ordenados, voltaram naturalmente às suas províncias e os daqui tomaram vigarias fora. Bom tempo, suspirou ele, e após alguma reflexão, fitando em mim uns olhos murchos e teimosos, perguntou-me: conservou o meu panegírico? Não achei nada de que dizer. Tentei mover os beiços, mas não tinha mais palavra. Afinal, perguntei: panegírico? Que panegírico? O meu panegírico de Santa Mônica. Panegírico? Não me lembro logo, mas a explicação devia bastar. E depois de alguns instantes de pesquisa mental, respondi que por muito tempo o conservara, mas as mudanças, as viagens, hei de levar-lhe um exemplar. Antes de 24 horas, estava em minha casa, com o folheto, um velho folheto de 26 anos, encardido, manchado do tempo, mas sem lacunas, com uma dedicatória manuscrita respeitosa. É penúltimo exemplar, disse-me agora. Só me resta um, que não posso dar a ninguém. E como se me visse folhear o opúsculo, veja, lhe lembra algum pedaço, disse-me. 26 anos de intervalo fazem morrer amizades mais estreitas, assíduas, mas eram cortesia. Era quase caridade recordar alguma lauda. Li uma delas acentuando certas frases para lhe dar a impressão de que achava um eco em minha memória. Concordou que fossem belas, mas preferia outras e apontou-as. Recordas bem? Perfeitamente. Panegírico de Santa Mônica. Como isto me fez remontar os anos da minha mocidade. Nunca me esqueceu os seminários, creia. Os anos passam, os acontecimentos vêm uns sobre os outros, e as sensações também. E vieram amizades novas, que também foram depois, como a lei da vida. Pois, meu caro colega, nada fez apagar aquele tempo de nossa convivência. Os padres, as lições, os recreios, os nossos recreios, lembra-se? O Padre Lopes, o Padre Lopes, ele com os olhos no ar, devia estar ouvindo e naturalmente ouvia, mas só me disse uma palavra, e ainda assim, depois de algum tempo de silêncio, recolhendo os olhos e um suspiro. Tem agradado muito este panegírico. Panegírico. Panegírico, conseguindo hoje. Panegírico. Panegírico. Vocês sabem o que é? Eu não faço a menor ideia. Seria uma brochura, eu acho, não sei. Vou pesquisar, né? E louva que contém louvor, elogioso, laudário, uma coisa assim.
Sim. Sermão laudatório. É porque Tá. panegírico de Santa Mônica, né? Deve ser. É, tipo um caderninho, né, que a pessoa fez escrevendo, né? Santa Mônica era a mãe do Santo Agostinho, né? Uhum. É, essa aí vai ser difícil lembrar. Daqui a um dia eu já esqueci. Né? Sim, sim. Era a mãe de Santo Agostinho, ela que rezou para que ele se endireitasse na vida. Ixi, acho que não deu certo, não. Ele se endireitou! Deu! Ele era muito, muito, muito desgarrado. Ela rezou tanto que ele conseguiu. Santa Mônica. Ai, ai. Legal. Então, eu não sabia disso, não. Então, ela virou santa por causa do Santo Agostinho, então, né? Sim, é verdade. A Santa Mônica, ela rezou muito para o filho. Olha que interessante isso, não fazia ideia. Ela nunca desistiu e até que ela teve essa graça de Santo Agostinho. Ah, que barato. Legal. Eu achei interessante hoje a hora que ele fala da alopatia, né? Sim, sim. Olha só, gente, eu não imaginava que essa discussão já, né, lá atrás já existia, né? Se fosse agora, né? Uhum. Da alopatia, só vai aprender a alopatia. Pior que é isso aí, né? A gente acha que o mundo mudou, não mudou nada. Ai, ai. Que mais, gente? Que mais que fica de hoje? Nada mais? E a Jura, né? Achei tão legal a Jura. A Jura de casamento. Uhum. Para mim fica muito essa perspicácia da Capitu, né? Assim, ela tem um jogo quando a gente ouve a voz da Capitu assim no texto, ela tem uma perspicácia interessante. Uhum. Que mais? Algo mais? Não? Então, bora lá, vamos lá, né? Deixar o Bentinho no seminário, No seminário. ver até quando isso rola. Ai, ai. Então tá bom, gente. Então é isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, você é Botafogo, né, Eu? Jorge? Né? Muito, com muita honra. Então me ajuda a torcer para o Corinthians hoje. Negativo. Não, eu vou ajudar, pode ter certeza. Não, ó, que isso? Para com isso, Lene. Oxe, você tem que torcer aí para todos os times daí. Oxe. Então, tá bom, gente. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.